Olá. O que é realmente necessário para alguém ser declarado inocente, para alguém ser justificado por Deus? Será que precisa ser um campeão da espiritualidade, como a gente tem alguns nomes aí ao longo da história, pessoas reconhecidas, né, que são colocadas em altares e são reconhecidos como pessoas acima dos demais seres humanos? Será que para ser justificado por Deus tem algum pré-requisito? Como é que funciona isso? Ah, Paulo ele vem tratando desse assunto aqui e ele continua aqui a sua defesa na carta de Paulo aos Romanos, a sua defesa do tema da justificação, esse tema central na carta, e ele vai agora trazer um pouco da história do seu próprio povo. Na verdade, ele não vai contar nenhuma história, né? Ele vai remeter aqui à origem do seu povo, a origem diferente de outros povos, né? A palavra de Deus, a Bíblia nos conta que os israelitas eles tiveram ali o seu início através de um homem que foi chamado por Deus, foi convocado por Deus para constituir uma nação, para constituir um povo. E ele teve uma linhagem e Deus estabeleceu alianças com ele. É isso que a gente vê logo no versículo 1, quando a gente entra aqui no capítulo 4 de Romanos. E Paulo faz a pergunta: o que vamos dizer sobre nosso antepassado Abraão, ou nosso pai segundo a carne? O sentido aqui é de antepassado mesmo, né? O nosso patriarca, né? Originador aí da nossa raça. O que nós vamos dizer sobre ele? Claro que o assunto aqui é a justificação. Então, como ele foi justificado? Muitos rabinos consideram até hoje, né, Abraão como um exemplo, assim, um homem santo, né, um homem que tem uma espiritualidade que ele carrega consigo, e por isso ele tem essa estatura toda na palavra de Deus, tem toda essa importância histórica e tudo mais. Vamos ver o que Paulo nos explica, né? Ele vai traçar isso durante todo o capítulo 4. A gente vai iniciar, então, na passagem de hoje, algo sobre a vida de Abraão. Continuando então aqui do versículo 2, nós vemos o seguinte: nós vamos ler inicialmente dos versículos 2 a 8. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Pois é, o texto todo aqui vai nos mostrar como que nós somos justificados como Abraão, e por isso ele mostra a justificação de Abraão. Em primeiro lugar, ele mostra que essa justificação ele é um presente dado por Deus. Ele diz: o que nós vamos dizer sobre o nosso pai Abraão, o nosso antepassado Abraão? Olha, se ele tivesse sido justificado por obras, ele teria grande orgulho mas diante de Deus isso não funciona, Paulo está dizendo. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: olha, eu estou aqui por causa das minhas obras. Paulo já vem discorrendo sobre isso. Agora ele vai trazer aqui uma analogia com o trabalho humano, para reforçar essa ideia, para explicar essa ideia. Afinal de contas, quando você trabalha para alguém, ou quando você emprega alguém, você está num papel ou de empregador ou de trabalhador. A relação aqui é essa explicada, a relação de trabalho, onde a pessoa é paga por uma determinada tarefa, ou por um conjunto de tarefas,
e ela trabalha, ela faz o seu trabalho e espera que seja devidamente compensada por aquilo. O salário não é algo dado como favor. O salário não é um favor que ninguém dá para o trabalhador. O salário é devido àquela pessoa que é contratada. Paulo usa essa analogia para falar sobre a justificação, porque ele fala que aquele que não trabalha, ou seja, que ele não trabalha pela sua justificação, esse é o que ele está dizendo aqui, aquele que não trabalha, mas é justificado por Deus, ele diz assim, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio. O que Paulo está dizendo é que, na verdade, o que a pessoa vai fazer? Ela vai um dia cobrar de Deus, ela vai fazer muitas coisas para depois ela dizer, olha, eu fiz e agora tá aqui a minha conta, né? Tá aqui o meu lerite, né? E eu preciso receber isso aqui, né? Isso aqui é que você me deve como meu empregador. No caso de Deus, né? Deus é aquele que deveria pagar os homens, então, por aquilo que eles fazem. Tem muito esse conceito entre as pessoas, né? De que Deus ele tem que retribuir a alguém. Alguém teve uma vida boa aqui, ou foi muito bonzinho, foi muito querido, etc, etc. Então essa pessoa certamente vai direto para o céu. Deus, na verdade, passa direto ali na catraca, né? Não tem impedimento nenhum. Paulo diz, olha, na verdade, com Deus as coisas não funcionam assim, porque a salvação, ou melhor, a justificação, né, que é um aspecto da salvação, a justificação, ele é um presente de Deus. Ela não é algo que é dado como pagamento. Isso é o que ele explica no versículo 5. Aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, justifica quem, na verdade, não merece. No caso aqui já foi explicado que todos nós estamos nessa condição de fraqueza e de impossibilidade de sermos justificados. Essa pessoa que confia aqui, sinônimo de fé, a sua fé lhe é creditada ou atribuída ou imputada, são sinônimos, né? Lhe é acreditada como justiça. Então ele recebe essa justiça na sua conta. É uma ideia aqui, ao mesmo tempo contábil e jurídica, que Paulo está trazendo. Então a justiça que eu não tenho me é atribuída, porque a justiça de Deus é considerada. Deus passa para mim a sua justiça. E eu sou considerado justo, sou considerado inocente, apesar de ser ímpio. Para ilustrar ainda mais, ele traz o caso de Davi, o segundo rei de Israel, um rei muito querido, o rei que faz parte da linhagem do Messias de Israel. Ele é um ancestral de Jesus Cristo, está ali a linhagem de Jesus Cristo nos evangelhos para provar isso. E um rei exemplar em muitos sentidos, mas também um homem que pecou gravemente, cometeu pecados grosseiros, hediondos. Ele cometeu o pecado de adultério, o mais emblemático aqui, que ressalta no meio do seu histórico, no meio do seu currículo. A Escritura não esconde isso, o próprio Davi não esconde isso, e ele trata disso, né, no Salmo 32, que Paulo está mencionando aqui, inclusive. O que aconteceu? Ele adulterou com Batseba, né, uma história conhecida, né, mas só para a gente relembrar aqui, e depois de uma série de eventos, a gravidez dela, a impossibilidade de encobrir o fato e tudo mais, ele acaba armando ali para que o seu marido, Urias, o marido de Batseba, acabasse morrendo numa batalha, o que é considerado ali, Deus vê isso como um verdadeiro assassinato. E Davi passa por um período pesado, como ele relata nesse Salmo 32, um período de definhamento físico, de abatimento. Ele sentia o pecado consumindo a ele por dentro, até que vem o profeta Natan, confronta Davi, e de uma maneira muito sábia, né, ele acaba confrontando, expondo diante de Davi o seu pecado, e Davi ali tem uma atitude louvável de reconhecimento, não, eu pequei mesmo, eu reconheço isso, e imediatamente Davi profere ali, em nome de Deus ali, né, como porta-voz, como profeta de Deus, ele diz, também o Senhor te perdoou. Esse perdão de Deus é o que Davi está relatando aqui, que ele menciona também nesse salmo.
bem-aventurado, feliz o homem a quem Deus não atribui culpa. Olha a contabilidade de novo aí. De um lado, entra na conta a justiça, de outro lado, sai da conta a culpa. O saldo negativo é zerado e fica um saldo positivo somente aí. Aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Que feliz, que bem-aventurado o homem que conhece o perdão de Deus, o homem que sabe que precisou ser perdoado. Então ele traz isso, Paulo está trazendo isso para ilustrar a ideia toda da justificação. Ele traz Davi aqui só para dar um testemunho a mais no assunto de Abraão, que é o que ele trata em todo o capítulo 4. A justificação é isso. Ela exclui qualquer merecimento, ela exclui a ideia de um pagamento, ela é atribuição de justiça e não atribuição de culpa. Ela é crédito de justiça e é retirado o débito da culpa. Isso é justificação. Em outras palavras, isso é graça. Graça que não é aquela graça que muitas vezes é distorcida por algumas doutrinas que se infiltraram, inclusive no cristianismo, há séculos passados aí, né, em que a graça é uma espécie de infusão que a pessoa recebe da parte de Deus, que a capacita a fazer coisas para então ela ser justificada. Isso é uma doutrina que você não encontra nas Escrituras, não é disso que Paulo está falando. Paulo não fala aqui de uma capacitação que a pessoa recebe para depois então ela ser justificada. Não, a pessoa é justificada, então a partir daí ela inicia uma caminhada, a partir do momento que ela acerta as contas com Deus. É assim que funciona. É um presente duplo, na verdade, que Deus dá. Mas também a gente vê aqui um outro aspecto do exemplo que é dado de Abraão no que se refere aos símbolos externos. Muita gente dá muita importância para símbolos, né? Vamos ver como é que Paulo, como é que ele relata isso aqui a partir do versículo 9. Ele pergunta, destina-se esta felicidade, essa felicidade de não atribuição de culpa, né, que Davi mencionou ali, destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Muito bem, então aqui a gente vê essa pergunta crítica que Paulo coloca aqui, que nos nossos dias, no nosso contexto, aqui onde a gente vive, na nossa cultura, parece que não tem tanta importância, mas especialmente no primeiro século era uma questão muito importante, mas que tem sim desdobramentos para os nossos dias de hoje. Bom, vamos ver isso. A questão é que Paulo coloca essa pergunta crucial. Afinal de contas, Abraão ele foi justificado antes ou depois de ser circuncidado? E ele faz essa pergunta porque muita gente atribuía e continua atribuindo até hoje à própria circuncisão em si um elemento milagroso, né? O próprio ato de circuncidar torna alguém melhor, torna alguém superior de alguma forma espiritualmente, categoriza essa pessoa num patamar melhor, né? A criança que é circuncidada, no caso ali, ela passa a ter um benefício extra, né? Como se a própria circuncisão concedesse esses benefícios, e assim é com outros sinais, com outros símbolos que são usados aí até dentro do cristianismo, como a gente sabe. A pergunta que Paulo faz, ele responde: Abraão não foi circuncidado antes de ser justificado, ele foi circuncidado depois.
que ele foi justificado. O que significa o seguinte: a circuncisão não acrescentou nada espiritualmente falando à sua vida. Abraão não ficou melhor espiritualmente depois que ele se circuncidou. Abraão ficou melhor depois que ele foi justificado. Depois que Deus disse, sim, você creu e por isso a tua fé foi creditada a você como justiça. Isso está lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 6. O livro de Bereshit, da Bíblia hebraica, pode ser conferido facilmente. Isso está lá no Antigo Testamento. Paulo ele está explicando aqui, em primeiro lugar, que a fé de Abraão é essa fé que está disponível a qualquer um. E ela não independe do que ele fez, incluindo a própria circuncisão. Não é o fato de ser circuncidado que tornou Abraão justificado, mas, como ele diz aqui, a circuncisão, em primeiro lugar, foi um sinal. Um sinal é o quê? É um símbolo. É um símbolo visível que aponta para algo invisível. Aquela circuncisão, no caso de Abraão, ela apontava para o fato de que ele tinha sido justificado por Deus. E ela também é um selo. É um símbolo, é um sinal, né? E é um selo. Um selo serve para quê? Um selo serve para dar autenticidade, para dizer, olha, realmente essa justificação é verdadeira porque a fé dele foi uma fé genuína. E Deus atestou isso, e Deus celebrou isso, né? Vamos dizer assim, instruindo a Abraão a que ele, não somente ele, mas também os seus descendentes, pudessem praticassem a circuncisão. Agora veja, onde que entra isso então na questão da descendência? A descendência é que você tem uma descendência física, ou seja, todos os descendentes de Abraão, que passaram a ser então todos eles circuncidados, que ao olhar para esse sinal, cada judeu que olha para si mesmo e vê nele o sinal da circuncisão, do que ele deveria se lembrar? De que ele é especial, de que o fato de ser circuncidado o torna alguém melhor do que os outros? Não, ele deveria se lembrar do seu antepassado Abraão, aquele que foi justificado por Deus e foi justificado pela fé e não pela circuncisão. É por isso que tem que haver essa questão, e é por isso que Paulo ele continua falando aqui de uma descendência espiritual. Ele diz, aqueles que são filhos de Abraão são os que têm fé igual à fé que Abraão teve. Ele diz aqui no versículo 12, né? Ele é o pai dos circuncisos e ele é o pai dos incircuncisos, daqueles que andam pela fé. E ele está falando aqui no sentido espiritual. Veja, a Bíblia usa muitas vezes essa linguagem, até no Antigo Testamento a gente vê isso, né? A gente vê lá o pai de todos os que tocam instrumento de música, o pai daqueles que fazem tenda, né? Os primeiros homens que fizeram tenda, ou os primeiros homens que tocaram música. Não é que veio uma descendência física, né? Todo mundo que foi filho deles faz a mesma coisa, mas é no sentido de identificação. Aqueles que se identificam com Abraão, no sentido de ter a mesma fé que ele teve, no mesmo Deus que ele teve, ou seja, o mesmo tipo de fé, a fé que confia nas promessas de Deus, todos eles podem ser considerados filhos de Abraão. É dessa descendência que também Gênesis fala dessa descendência espiritual, uma descendência que seria mundial, não seria restrita a um povo. E essa descendência, embora não precise, não vá, obviamente, se basear nas mesmas promessas, é o mesmo Deus. Abraão, ele se identificou com promessas, no caso, envolvendo a descendência, a posse de um território específico e outras bênçãos que foram dadas ali, outras promessas que foram dadas ali para ele. Hoje, o que nós temos como base da fé é a fé em Jesus Cristo, a fé no Evangelho. O mesmo Deus, o mesmo plano, não mudou nada, mudaram as circunstâncias, mudou o objeto da fé, não temos algo específico como ele teve, não é o mesmo objeto, mas a mesma fé, o mesmo tipo de fé. É disso
que Paulo está falando. Existe sim essa confusão entre as pessoas, né, de atribuir muitas vezes a um símbolo o valor que ele não deveria ter, o valor externo, aquilo que deveria se entender como interno. É o interno que tem valor e não o externo, é o que está lá dentro. A fé existe ou não? Isso aqui é o que é o realmente relevante. Às vezes as pessoas se apegam aí a superstições, a símbolos e tudo mais, mas a gente sabe que isso não acrescenta nada. No caso específico da circuncisão, teve muita discussão ali no primeiro século, né? Até havia as pessoas que queriam que os não-judeus se circuncidassem para que a sua fé fosse validada, né? Porque se entendia dessa forma. E Paulo, ele está trazendo esse assunto muito em função dessa questão aí, né? Então a gente vê aqui Paulo explicando a condição de Abraão, em que condições realmente Abraão foi justificado. Você é alguém justificado, você é alguém que tem essa plena certeza, plena convicção do perdão de Deus, de que a você foi atribuída a justiça, de que a sua culpa foi retirada devido a esse perdão. Então, é importante que você desista de todos os métodos que signifiquem um esforço para ser justificado ou para ser aperfeiçoado. Esses métodos, eles não condizem com aquilo que a Escritura nos mostra. Tudo é pela graça, não significa que nós não vamos nos esforçar. A carta aos Romanos ainda vai falar bastante da vida cristã, mas quando nós propomos o Evangelho, nós temos que propor o Evangelho da graça, um Evangelho que é livre de rituais, é livre de símbolos que substituem aquilo que é simbolizado. O símbolo muitas vezes é mais importante do que aquilo que está sendo simbolizado. A gente tem que realmente defender o verdadeiro evangelho e rejeitar essas coisas e conduzir as pessoas, ajudar as pessoas a se libertarem dessas coisas. Nós que vivemos, fomos salvos pela graça, temos que ser gratos a Deus por isso, ajudar as pessoas nesse sentido. Se o seu caso é alguém que você não foi justificado ainda, não conhece essa justificação, é muito importante que você não esteja dependendo de qualquer coisa que você vá se esforçar, de qualquer coisa que você tenha que fazer, de qualquer coisa que tentem impor a você. Você tem que, por exemplo, se tornar, mudar de nome, como acontece aí em algumas religiões. A pessoa tem que mudar de nome para ser aceita por Deus, né? Como se Deus levasse isso em consideração. Não se submeta a isso. Confie em Deus. Reconheça que você precisa dessa justificação para que Ele declare você como alguém inocente. Na próxima semana, Paulo vai continuar aqui, né? A gente vai continuar vendo assim a sua exposição, né? Do que envolve a justificação de Abraão. Ele vai nos trazer mais informações. Então, até lá, que Deus te abençoe.